Bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, vamos aí para mais uma semana de estudos, não é isso? Com algumas atividades de literatura essa semana, de gramática, de produção textual, como sempre, é, nós adquirindo cada vez mais conhecimentos, mesmo nesse tempo aí tão complicado que estamos vivendo, tá? Então, continuem se cuidando e continuem estudando, viu? Então, como eu combinei com vocês dentro da nossa aula online da semana passada, ficou de eu trazer alguns conteúdos e juntar todas as orações subordinadas adverbiais agora, certo? Para só na segunda parte a gente focar mais na questão dos poemas, para não misturar muitos conteúdos. Então, a gente vai colocar a noção de versificação mais para a segunda avaliação e trazer para cá as orações subordinadas. Então, hoje eu vou trazer para vocês o restante das orações subordinadas adverbiais que estavam faltando, tá? Vou dar uma explicada e a gente começa já nas aulas online, trabalhando bastante essas orações para que fique bem fixo na nossa mente, tá? Então, ó, a gente já estudou 5 tipos de orações subordinadas, não foi? A gente estudou causal, comparativa, final, condicional. E qual foi a outra mesmo? Deixa eu ver aqui qual foi a outra. Condicional e conformativa, tá? A gente estudou essas 5. Então, hoje a gente vai estudar as outras 4, tá? E mais alguns detalhezinhos que tem no final. Então, a gente vai começar hoje com a oração subordinada adverbial consecutiva. E aí eu peço que vocês sempre fiquem atentos nos nomes, porque esses nomes são muito parecidos com o sentido que elas trazem. Então, consecutiva significa que a oração subordinada, ela tem o sentido de uma consequência, certo? Então, na oração subordinada, nós vamos ter a consequência do que foi executado na oração principal, certo? Então, vamos começar aqui por um mini conto e a gente vai analisar isso já dentro do texto. O indeciso. O homem entrou numa loja de antiguidades. Gostou tanto do que viu que não conseguia decidir o que levar. Passou tanto tempo nisto que foi posto à venda. Isso é um mini conto, como a gente já, inclusive, fez esses mini contos, né, com a leitura de senhora. E num pequeno texto narrativo a gente consegue compreender o que ele nos traz de sentido. Então, o título é O Indeciso. E na letra A pergunta: que relação há entre o título do texto e a história narrada? Então, vocês vão explicar que relação existe entre eles. Na B também pergunta: por que o homem não conseguia decidir o que levar da loja? Então, o que é que tem aqui no texto que justifica o motivo desse homem não conseguir decidir o que levar? Na C, por que o homem foi posto à venda? Por que de repente ele se tornou ali uma mercadoria à venda? Vocês vão colocar isso na letra C. Na letra D, pergunta qual a figura de linguagem expressa nesse mini conto, certo? Então, assim, essa figura de linguagem a gente não focou ainda, porque a gente, como eu disse para vocês, a gente vai deixar para o próximo, né? Para a nossa próxima unidade desse bimestre, para não ficar muita coisa para agora. Então, na verdade, eu vou explicar aqui qual é a figura de linguagem. Que é uma hipérbole, que significa um exagero. É você, durante a sua produção do seu texto, você exagerar na linguagem, certo? Então, hipérbole é essa figura de linguagem. Vamos estudar bem a fundo isso ainda nesse bimestre. Mês que vem a gente já estuda. E que efeito essa figura de linguagem cria no texto? Esse exagero traz que efeito para o texto, certo? Então, é isso que vocês vão analisar na interpretação. Vou colocar aqui o período para que a gente possa analisar melhor essa segunda questão. Olha, esse período aqui passou tanto tempo nisto que foi posto à venda. Pede para indicar a oração principal e a oração subordinada, certo? Então, vocês vão analisar aqui qual é o verbo, certo? Então, vamos analisar aqui. Passou tanto tempo nisto que foi posto à venda. Então, se a gente analisar aqui, ó, passou é o nosso primeiro verbo e foi posto é o nosso segundo verbo, que aqui a gente tem uma locução verbal, é isso? Então, ó, passou tanto tempo nisto que foi posto à venda.
Então, qual é a principal e qual é a oração subordinada aqui nesse período? Qual ideia é expressa na oração subordinada em relação à oração principal? É uma ideia de causa, consequência ou finalidade? Então, vocês vão dizer qual é o sentido dessa oração subordinada, tá? Então, eu vou colocar outro exemplo aqui, para que vocês possam ver, tá? Por exemplo, vou colocar aqui, choveu tanto que alagou a casa. Vou colocar de outra forma também aqui. Choveu muito, de modo que alagou a casa. Então, analisando aqui, gente, esses dois períodos que eles são semelhantes, né, no sentido, a gente tem aqui, choveu tanto que alagou a casa. Aqui a gente já observa que a nossa conjunção já delimita aqui esse limite, o limite entre uma oração e outra. Então, se essa aqui é iniciada pela conjunção, ela vai ser a oração subordinada. Essa vai ser a oração principal. Então, a ideia principal é que choveu muito, né? Choveu tanto. E a consequência é que alagou a casa. Então, o fato de alagar a casa é uma consequência da forte chuva. Do mesmo jeito aqui, ó, choveu muito, de modo que alagou a casa. Aqui a gente tem uma locução conjuntiva que traz essa ideia de consequência. Então, a consequência da chuva é alagar a casa. Então, isso aqui na oração subordinada é a consequência do que está sendo expresso aqui na oração principal. Toda vez que eu tiver o que, só o que, tá? Na oração subordinada, eu vou ter alguma palavrinha antes na oração principal. Como, por exemplo, tanto, tão, tamanho, certo? Vão estar lá na oração principal e o que vai estar na oração subordinada, certo? Então, essa é a oração subordinada adverbial consecutiva, porque a oração subordinada, ela expressa uma consequência do que está posto ali na oração principal. Vamos ver agora a nossa próxima oração. Então, continuando, né, a nossa segunda oração de hoje, adverbial, é a concessiva. E aí, para essa, gente, eu coloquei aqui até essa interrogação, porque pode ser que você se pergunte, mas qual é o sentido dela? Ela tem o sentido de concessão. Mas o que é uma concessão? Não é isso? Então, vamos analisar direitinho o que é uma concessão. É uma ideia contrária que poderia impedir o fato mencionado na oração principal, mas não o faz, certo? Então, a gente já sabe que quando eu estou falando de concessão, eu estou falando de ideias opostas, contrárias, bem parecidas, gente, com a adversativa lá das orações coordenadas. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, certo? Ó, apesar de ter chovido, a festa foi boa. Então, o que vai ser uma concessão aqui? Essa é a concessão. Por quê? Essa ação de chover poderia impedir, certo? Da festa ser boa. Então, essa ação que está aqui na oração subordinada, ela é contrária, portanto, ela poderia atrapalhar a oração principal, mas ela não atrapalha, certo? Então, ó, apesar de ter chovido, a festa foi boa. Então, poderia até ter atrapalhado, mas ela não atrapalhou. Por isso que ela é uma concessão, certo? Vou dar outro exemplo aqui desse lado. Embora eu esteja cansada, irei estudar. Então, vamos ver aqui, qual é a concessão aqui? A concessão é o fato de eu estar cansada,
porque isso aqui poderia atrapalhar a minha ação de estudar, mas ela não vai atrapalhar, porque embora eu esteja cansada, eu irei estudar, certo? Então, isso não vai atrapalhar, não vai impedir que essa ação da oração principal, ela se concretize, certo? Então, isso é uma concessão. São ideias opostas, sendo que essa ação que está expressa na oração subordinada, ela, mesmo sendo oposta, ela não consegue impedir que a ação da oração principal se concretize, certo? Então, vamos pensando nisso, vocês vão colocar esses títulos aqui, né? Página 117, oração subordinada adverbial concessivo, página 117. Tem um textinho aqui, gente, que é um texto que fala sobre poluição sonora, que a gente pensa que poluição é só, né, poluentes no oxigênio, né, no nosso ar que a gente respira, o gás carbônico, a água poluída, solo, mas existe também a poluição sonora, que são aqueles barulhos excessivos, né, que atrapalham o nosso bem-estar também. Então, vocês vão ler esse texto, eu não vou ler agora, vocês leiam aí com calma. Vamos lá, qualquer coisa de pausa, lê. E vamos agora para as perguntas, para que o vídeo não fique tão longo. Não é qualquer incômodo acústico que pode ser considerado poluição sonora. Explique essa afirmação de acordo com o texto. Então, vocês vão explicar porque é que não é todo barulho que incomoda que é considerado uma poluição sonora. O que é, de fato, uma poluição sonora? Tá aqui no texto, vocês vão procurar e vão responder. Que comparação é feita entre a poluição sonora e os outros tipos de poluição, como esses que eu mencionei, né? A poluição do ar, poluição da água, poluição do solo. Então, tem uma comparação aqui no texto, vocês vão dizer que comparação foi essa. O que você acha da criação de leis que regulamentam os níveis de ruídos a que podemos ficar expostos? Então, essa resposta é pessoal, vocês vão dar opinião sobre essas leis que tentam regular o nível dos ruídos a que nós somos expostos. Por exemplo, eles regularem a altura de um som de uma festa que vai ter, de uma buzina de um carro que não pode buzinar em determinado som, porque isso pode ser poluição sonora. Então, o que vocês acham dessas leis que pode barrar um pouco esses níveis, né, de sons altos no nosso ambiente? Na segunda questão, eu vou colocar aqui a oração, porque fica mais fácil de explicar. O período essa aqui é um pouquinho longo, né, gente? Mas, enfim, vamos analisá-lo. Primeiro, está pedindo, na letra A, que indica a oração principal e a oração subordinada desse período aqui, certo? Então, ó, embora não se acumule no meio ambiente, ela é considerada um dos principais problemas ambientais das grandes cidades e uma questão de saúde pública. Então, vocês dividem aí, dizem qual é a oração principal, qual é a oração subordinada. Na letra B, pergunta que termo do texto, o pronome ela está retomando. Então, quando diz aqui ela, quem é ela que está falando? Quem é que é considerado um dos principais problemas ambientais das grandes cidades e uma questão de saúde pública? Então, vocês vão dizer quem é. Qual é a ideia expressa na oração principal? E vocês vão dizer se esse fato é positivo ou negativo. Vocês vão olhar qual é a principal, certo? Vão dizer se é uma coisa positiva ou não, se é uma coisa boa ou não, certo? E depois, na letra D, pergunta se o fato apresentado na oração subordinada é positivo ou negativo. Então, por quê? Porque nas orações concessivas, a gente vai ter sempre um positivo e um negativo, porque eles não são opostos. Então, se na oração principal for positivo, na oração subordinada vai ser negativo, ou o contrário. Então, vocês vão dizer e vão explicar. E qual é a relação existente entre a oração subordinada e a oração principal? É uma relação de quê? Certo? É o sentido dessa relação que vocês vão colocar aí nessa letra E, tá bom? E aí, eu falo mais uma vez que
A oração subordinada adverbial concessiva, ela traz uma concessão, ou seja, é uma ideia contrária, que, apesar dela ser contrária, ela não vai impedir que a ação da oração principal se concretize, certo? Não esquecer disso, tá bom? E aí, continuando, vocês pulam uma linha, certo? Escreve aí atividades. Essas atividades estão na página 119. Responde direitinho essas duas questões e a gente continua com as nossas próximas orações. Vamos lá, continuando. Essa aqui é muito simples, tá? Depois que vocês já fizeram, né, a atividade que está na página 119, certo? Depois que vocês fizeram a da 119, fez todinha, aí é que a gente vem para essa, da página 126 e 127, tá? A oração subordinada adverbial temporal. Olha, o próprio nome tá dizendo, né? Ela vai indicar tempo, tá? Então, ela é uma oração que nos indica tempo. O tempo em que aconteceu aquilo lá da oração principal, certo? Então, é muito simples. Uma conjunção que é muito usada, sabe, na oração temporal é quando, certo? Quando. Vou dar um exemplo aqui. É quando cheguei, o celular tocou. Então, ó, quando cheguei, o celular tocou. Essa oração aqui é a subordinada que indica tempo, que tá dizendo que foi quando eu cheguei que o celular tocou. Então, tá me dizendo quando foi a época, né, o período que isso aqui aconteceu, certo? Então, a gente também tem outras, como assim que, desde que, enquanto. Na página 127, a gente tem aqui algumas conjunções e locuções conjuntivas que indicam tempo, tá? Na página 126, que é a que inicia, tem o texto. E as questões estão na página 127, certo? É muito interessante aqui esse texto, certo? Ele se chama Música contra o Racismo, tá? E vai falar sobre Nina Simone. Inclusive, nós falamos sobre isso ano passado, quando a gente trabalhou os grandes nomes, né, das mulheres negras que lutaram, né, por seus direitos, né? A gente estudou sobre Nelson Mandela também. Então, vários dessas pessoas que mostram que a cor, ela importa, sim. E não importa para diferenciar, para dizer que uma pessoa é melhor do que a outra, não. É para mostrar que ela tem um valor. Então, a pessoa negra, ela tem o seu valor, ela importa, sabe? Nós todos somos importantes. E aí, são pessoas que já passaram por tantos preconceitos, tantos racismos, tanta exploração, que é necessário sim uma luta, e é necessário que todos nós nos engajemos nessa luta, certo? Todos nós, independente da cor que a gente tenha, a gente precisa se engajar nessa luta para mostrar que nós somos iguais. E que a cor importa, não no sentido de diferenciar, meu Deus, não, porque fulano é melhor do que o outro por causa da cor. Não, importa porque é o nosso valor, certo? Então, a gente vai valorizar todas as cores, porque todas as cores importam. E aí, as vidas negras, né, como a gente viu muito isso esse ano já, importam sim. Então, elas merecem a nossa dedicação, merecem a nossa luta, merecem o nosso respeito. E aí, fala sobre Nina Simone, música contra o racismo. Vocês vão ler, é bem interessante aqui esse texto, e a gente na correção vai discutir, bem legal, assim, sobre o que vocês puderam entender a respeito desse texto. E aí, primeiro pergunta se vocês conheciam essa artista. Já ouviram alguma música dela, tal. Vocês vão falar o que vocês sabem, o que não sabem, se vocês lembram alguma coisa que a gente comentou o ano passado ou não. Depois, na letra B, vocês vão dizer se conhecem outros artistas que se propõem a protestar
por meio da música sobre questões sociais, culturais ou políticas. E aí vocês citem esses artistas que usaram a música ou usam atualmente para protestar sobre algum tema, certo? Na C, você vai dizer o seguinte, a sua opinião. A música, ela tem a obrigação de se posicionar em relação a problemas desse tipo? Isso que a música, ela tem essa obrigação de estar engajada nas lutas sociais? E justifique. Se você tivesse que escrever sobre algum artista, quem você escolheria e que informações você apresentaria? Porque, assim, esse texto aqui é um texto sobre Nina Simone, né? Alguém escreveu sobre ela e sobre a sua luta contra o racismo. Se você fosse escrever um texto sobre um artista, sobre quem seria? Vocês vão dizer sobre quem, e as informações, né? O porquê que você escolheria essa pessoa e tal. Coloquei aí nessa segunda questão, tá? Vou colocar aqui a oração temporal para te analisar. Olha só. Quando ele foi assassinado, Nina fez questão de cantar durante um enterro. É um trechinho aqui que tem nesse texto que vai falar sobre a relação que ela teve assim com Martin Luther King, que foi um grande defensor, né, da causa negra. Então, ela esteve junto com ele nessas lutas também. E quando ele foi assassinado, ela fez questão de cantar durante o seu enterro, tá? Então, vamos analisar aqui esse período. Ele é formado por um período composto por subordinação. Indica a oração principal e indica a oração subordinada. Então, dividam aí, vejam qual é a principal e qual é a subordinada. Qual circunstância a oração subordinada expressa? Consequência, tempo ou proporcionalidade? Coloquem aí. E na C, que palavra inicia a oração subordinada? Então, vocês vão escolher aí, ver aí qual é a conjunção que foi usada aqui para iniciar essa oração subordinada. E na 4, diz assim, qual é a importância das orações subordinadas adverbiais temporais em textos como esse aqui que você leu? Então, qual é a importância da gente ter essas orações que indicam tempo nesses textos? Então, vocês vão aí especificar no texto de vocês. Essa oração temporal, como vocês estão vendo, ela não é complicada, ela é simples, ela indica tempo e ela vai estar ali, na verdade, mostrando quando foi que aconteceu o fato da oração principal, tá bom? Vamos ver agora a próxima oração. Bom, a nossa última oração subordinada adverbial é a oração proporcional. Então, o próprio nome está dizendo, ela vai indicar uma proporção. Como assim uma proporção? Quando eu penso na proporção, eu sempre penso numa metáfora de uma balança, certo? Em que eu sempre vou ter o fato da oração principal e o fato da oração subordinada ali, lado a lado, certo? Então, essas duas, tanto podem as duas subir juntas, ou as duas vão descer juntas, ou então uma sobe e uma desce. Porque sempre tem uma questão do mais e do menos, certo? Quanto mais uma vai, mais a outra vai. Ou então, quanto mais, a outra menos. Sempre numa proporção, tá? Fiz esse esquema aqui e vou mostrar pra vocês uns exemplos que talvez fique mais fácil, certo? Ó, vou colocar aqui com quanto mais. Quanto mais. Mais com I. Quanto mais eu choro, mais me entristeço. Então, se a gente analisar aqui, a gente tem uma proporção, ó, na oração subordinada para mais, na oração principal para mais, certo? Quanto mais, mais. Poderia ser também, aqui, poderia dizer menos. Quanto mais eu choro, menos me entristeço. Então, seria a oração subordinada para cima e a oração principal para baixo, na mesma proporção, certo? Vou colocar aqui com outra conjunção, porque aqui a gente usou essa aqui, ó, quanto mais, menos, ou então quanto mais, mais. Sempre usando uma numa oração e outra parte na outra oração.
Vou usar outra aqui. À medida que estudo, aprendo. Então, a gente tem, ó, dois fatos positivos. Então, pra cima, né? Eu estudo, eu aprendo, certo? Eu não estudo, eu não aprendo. Então, na mesma proporção que eu estudo, eu aprendo, certo? Então, sempre pensando nessa ideia de duas ações que sobem juntas, descem juntas, ou então, quando uma sobe, a outra desce, tá? É uma ideia de proporção mesmo, é bem matemática, assim, essa questão aqui da proporcional. Nessa daqui da página 128 tem um textinho de uma notícia, que é: geleiras suíças descobrem segredos do passado humano à medida que derretem. Então, vocês vão ler, certo? Isso daí. Eu vou colocar até esse título aqui, que acho que fica melhor de explicar. Então, é o título aqui que eu acabei de ler para vocês. E aí, já na primeira, certo? Na letra A, pergunta qual é a relação entre esse título e os objetos expostos. Então, ó, geleiras suíças descobrem segredos do passado humano à medida que derretem. O que tem a ver esse título com o texto que está aqui escrito? Na notícia, afirma-se que os objetos encontrados foram verificados por arqueólogos usando técnicas de datação por carbono. Pesquisa a respeito dessa técnica explica resumidamente. Então, aqui, né, vocês vão ter que dar uma pesquisada sobre essa datação por carbono. Depois, o título dessa notícia é formado por um período composto por subordinação. Qual é a oração principal? Qual é a oração subordinada? Sempre a gente vai estar analisando isso, viu, gente? Por que é importante? Porque a oração subordinada é a oração dependente e é ela que vai trazer esse sentido de advérbio para a oração principal. Por isso que é importante a gente saber, tá? Que circunstância a oração subordinada expressa? A letra D pergunta. Uma circunstância, o sentido de quê? Na de temporal, ela indica de tempo. E essa daqui? Qual é o sentido? Que locução inicia a oração subordinada? Quando eu falo locução, é porque é uma locução conjuntiva. Não é uma palavra só, essa conjunção. Ela vai ser uma conjunção formada por mais de uma palavra. Então, é uma locução conjuntiva. Copinha alternativa que apresenta qual das locuções conjuntivas a seguir poderia substituir a que está empregada aqui sem alterar o sentido. Ainda que, a proporção que ou para que. Então, vocês vão substituir e ver qual é a que dá certo, tá? Lembrando que a oração proporcional, ela vai indicar proporcionalidade, né? Proporção entre o que está sendo dito na oração principal e o que está sendo dito na oração subordinada, certo? Sempre numa proporção. Lembre sempre dessa metáfora da balança, tá? E aí, sobre isso, vocês vão continuando, vão fazer a atividade que está na página 129, tá? Fazendo essa atividade, só são duas questões também. Façam essa atividade da página 129 e vamos para a última parte da nossa atividade de hoje. Essa semana a gente vai focar bem aí na questão da gramática. E aí, chegamos ao final, que é a oração subordinada adverbial reduzida. E é muito semelhante, gente, com a oração subordinada substantiva reduzida. Por quê? A mesma coisa. Retira a conjunção e o verbo da oração subordinada não está conjugado. Vai estar numa das formas nominais. Infinitivo, gerúndio ou particípio, certo? Então, basicamente a mesma coisa. O que é que vai mudar? O sentido, a função, porque aqui a gente vai ter orações que funcionam como advérbios, vão trazer circunstâncias. Já na oração substantiva, a gente tem um objeto direto, um objeto indireto, um sujeito, certo? Aqui não, a gente tem circunstâncias, certo? Então, a gente tem uma tirinha do Calvin, e aí ele fala: oi, pai, é o Calvin. Liguei pra dizer que tá um dia lindo lá fora. Aí, pena que você está preso no escritório chato enquanto eu corro por aí sem nenhuma responsabilidade.
Um bom verão pra você, hahaha. Clique. A infância existe para acabar com a graça da vida adulta. Essa frase que eu coloquei aqui, tá? Enfim. No terceiro quadrinho, Calvin declara sentir pena do pai por ele estar preso no escritório enquanto estava um dia lindo. Esse sentimento de pena é verdadeiro? Justifique a sua resposta. Em sua opinião, por que Calvin telefonou para o pai? Isso aí precisam colocar na letra B. O motivo dele ter ligado para o pai. Na letra C, o que é que causa humor nessa tirinha? Vocês vão colocar aí essa resposta de vocês sobre o humor dessa tirinha aqui. Depois, a gente tem esse período aqui, tá? Que eu coloquei. Qual é a oração que indica a finalidade da ideia expressa pelo verbo da oração principal? Então, gente, eu tenho aqui duas orações. Uma expressa uma ação e a outra expressa a finalidade, ou seja, o objetivo daquela primeira ação. Vocês vão me dizer qual é a oração que indica a finalidade. Que palavra inicia essa oração e classifica morfologicamente? Classificar morfologicamente é dizer qual é a classe dela. Se é uma conjunção, se é um artigo, se é uma preposição, se é um substantivo, entendeu? E na C, quais são as formas verbais presentes na oração principal e na oração que indica finalidade? Vocês vão dizer quais são os verbos dessas orações, tá bom? E aí, vocês analisando o verbo, vocês vão perceber que o verbo da oração subordinada está em uma forma nominal, ou seja, ele não está conjugado. Está no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, porque essa é a regra da oração reduzida. Não tem conjunção e aquele verbo vai estar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, ou seja, numa forma nominal, não conjugada. Então, basicamente é isso, certo? A oração reduzida, muito parecida com a substantiva, viu? Então, vocês vão, depois que responder essa segunda questão, da mesma forma, vai para aquela linhazinha básica, certo? Coloca aí atividades novamente e coloque a página 131, tá? E responde bem direitinho aí para mim. Quando vocês forem concluindo, vocês vão enviando essas atividades, certo? Para que eu possa já ir corrigindo, dando uma olhada, certo? O que é que eu preciso abordar mais nas aulas de correção que a gente já vai iniciar, tá bom? Bom, e aí eu vou passar um videozinho agora para vocês, para introduzir, certo? A nossa atividade de produção textual. Curvas enganam o olhar. Não posso ir mais adiante, não posso voltar atrás. Levei toda a minha vida, nunca saí do lugar. A estrada é muito comprida, o caminho é sem saída.
Trevas enganam o olhar. Não posso ir mais adiante. Não posso voltar atrás. Levei toda a minha vida, nunca saí do lugar. Bom, como vocês viram aí, certo? Era um poema concreto de Augusto de Campos, certo? Um poema que envolveu não só as palavras, mas a musicalidade, a forma com que essas palavras têm à sua disposição na tela, certo? No papel. Isso também faz parte do que a gente chama de poesia, o poema concreto, tá? Como vocês têm aí, certo? No livro de vocês. Aqui a gente tem um poema concreto, que é esse aqui, Vendo Poesia, tá? Então, vocês vão ler, tá? Vocês vão usar o caderno de produção textual. Coloquei esse título, Conexões Textuais, Vendo Poesia, página 80 a 81. E aí, vocês vão primeiro responder isso que está aqui, certo? Onde é possível encontrar textos parecidos como esse? E será que essa imagem pode ser considerada um poema? Vocês vão analisar, responder essa primeira parte, e aí depois vocês vêm responder o que está aqui na página 81, tá? No caderno de produção textual. São 9 questõezinhas, ok? São de análise mesmo do texto, essa poesia concreta. E aí vocês respondem direitinho, quando estiver pronto, mandam pra mim as fotos dessa atividade, tá bom? E ó, beijo, a gente se vê aí durante a semana. Vão fazendo as atividades, certo? Lembrem que sempre assistindo o vídeo com calma. Tire um momento do dia para vocês sentarem e fazer essas atividades com calma, para que vocês possam realmente entender o assunto. Porque não adianta colocar o vídeo para passar, ficar fazendo outra coisa e deixar fazer a atividade depois só lendo o livro. Vai ficar cheio de dúvida, e aí depois quando chega na hora da aula não sabe nem qual é a dúvida que tem, viu? Então façam direitinho e a gente se encontra nas nossas aulas online. Qualquer coisa é só mandar uma mensagem pra mim, tá? Tchau!